Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Pois muito bem, hoje é terça-feira, dia do Mercado Campina Entrevista, um quadro que todos nós gostamos muito, em que a gente conhece melhor a história de uma empresa, de um empreendimento, de um projeto de sucesso aqui da nossa cidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre carros, vamos falar sobre a Brasauto. Estamos recebendo aqui o Franklin Medeiros, que é o gerente geral da Brasauto. Franklin, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde aos ouvintes, o prazer é todo nosso, né? Falar um pouco aqui da Brasauto vai ser um prazer. Bom, vamos começar contando a história da Brasauto. A Brasauto aqui em Campina Grande, a Brasauto aqui no nosso estado. Qual é a história por trás desse negócio de sucesso? Muito bem, a Brasauto é a segunda operação Toyota do grupo, né? O grupo São Brás, a qual nós pertencemos, já atua no mercado automobilístico há mais de 20 anos. Começou em João Pessoa com a Brás Motors, né, Chevrolet, foi se expandindo, foi para o Rio Grande do Norte com a Autobrás, Fiat, e 15 anos passados adquiriu lá o primeiro ponto de venda Toyota em Tocantins, né. Com isso, o sucesso de lá foi muito grande, muito bom. Surgiu a possibilidade de vir para Paraíba, que é o berço do grupo, né, e tem 5 anos que a Brasauto se constituiu ali na Raimundo Nonato, um prédio fantástico, enorme, são mais de 10 mil metros de área construída em prol de satisfação do cliente, né? Muito zelo, como tudo que o grupo faz. Como é que tem sido o processo de ocupação do mercado ao longo desses anos? Então, a gente ocupa um lugar de destaque. Quando a gente faz a análise de share, de participação no mercado, só a Campina Grande, por muitas vezes a gente fica em primeiro lugar do emplacamento. Só que nós, da Brasauto, temos uma área de atuação muito grande. São 189 municípios que pertencem à nossa área de atuação. E como a gente costuma dizer, vai do Brejo ao Sertão. Então, desde lá de Guarabira até o Alto Sertão, que por último agora, recentemente, tem 3 meses que a gente inaugurou a Brasauto em Cajazeiras, né, que foi feito um estudo de mercado pela Toyota, apontando Cajazeiras como um local propício para termos um ponto Toyota, né. Ela mede a participação de cada marca e a gente já tinha uma expressividade de emplacamento naquela região. Então era necessário ter um ponto de venda e um ponto assistencial. Um ponto exatamente que eu ia questionar o Franklin, Fernando, era sobre esse tipo de empreendimento. Quando ele decide se instalar em uma cidade, ele está de olho no entorno, ele na verdade está observando aquele mercado que está em volta daquele centro. Exatamente, então a gente sabe muito bem que ao longo dos últimos anos o nosso interior, o interior de vários estados cresceu muito, e Toyota, por ser uma marca de muita tradição, entra crise, sai crise, a Toyota sempre cresce. Por que isso acontece? Pela confiabilidade que os produtos passam para o cliente, né? O valor de revenda. Então, no momento de crise, você não quer apostar em algo tão novo como um carro que recém-lançado de outra marca. Então, o cliente opta em permanecer com Toyota, ou aquela, como a gente costuma dizer, Toyota é o sonho do brasileiro de consumo, né? Aos poucos ele vai se limitando de fazer algumas coisas para poder possuir o Toyota. E no interior isso é muito forte. Haja vista que a gente emplaca no interior mais caminhonete, mais Corolla do que os carros de menor porte, de menor valor. Por aí você tira. Fernando. Perfeito. Franklin, a Toyota é uma marca japonesa, tem sua tradição forte lá na Ásia, né? Aqui no Brasil já está há alguns anos. Ainda existe resistência por parte do brasileiro em adquirir produtos como uma marca de outro país, como o Japão. A assistência técnica na Paraíba, ela existe em todo o estado. Como é que funciona? Pois é, muito boa a sua pergunta. A Toyota, ela faz um trabalho muito forte no pós-venda. Quando ela chegou com os carros importados ainda, né, do Japão, isso na época, acredito que 92, 91, 92, ela primeiro cuidou em montar o pós-venda, né? Então, após estruturar o pós-venda, ela começou a trazer os carros, dando a segurança para aquele cliente que poderia comprar o carro, que tinha peças de reposição. E isso fez com que o sucesso fosse absoluto. Haja vista que o Corolla é líder de vendas, né, com 78% de participação no mercado na nossa região, desde aquela época que o Corolla é líder. Então, isso foi sendo
quebrado essa barreira em busca do pós-venda, da excelência no pós-venda. Muito recente, as pesquisas mundiais apontam a Toyota como o número 1 de satisfação, né? Isso já há muitos e muitos anos a gente vem conquistando esse posto. E a tirar o que acontece com o Corolla, que é o carro mais vendido do mundo, e a RAV4, que é um carro que inclusive acabou de chegar uma versão nova, híbrida por sinal, partindo aí para modernidade, que o futuro vai ser carro híbrido, principalmente no Brasil, não o elétrico nesse momento, porque o Brasil ainda não tem infraestrutura para abastecer o carro elétrico na tomada. Vamos crer que a gente não tem essa estrutura ainda, mas o híbrido é a realidade. E a gente começa já agora já tínhamos o Prius, que era o líder mundial, o carro mais vendido do mundo também, ou seja, temos vários destaques, né? A RAV é líder mundial, o Corolla líder mundial, o Prius no segmento de híbrido, né? E vamos receber o Corolla híbrido muito breve. Para nosso ouvinte entender melhor, detalhe o que é o carro híbrido. Isso. Bem, o híbrido é a combinação de um motor a combustão com motores elétricos. A exemplo da RAV4, que ela tem um motor a combustão de 2.5, né, e mais 3 motores elétricos. Esses motores elétricos são reabastecidos pelo próprio carro, né? À medida que você vai freando o carro vai se regenerando, vai gerando a energia cinética, transformando em eletricidade, que auxilia o carro durante o percurso. Por exemplo, você está em marcha zero, você está parado, à medida que você arranca com o carro, ele arranca com o motor elétrico. Até 40 km por hora vai estar funcionando só o motor elétrico. Passou de 40 km, o motor a combustão entra para auxiliar. E assim eles vão fazendo o combinado. Então é um carro que tem uma autonomia de combustível gigantesca, né? O Prius supera 19 km com litro na cidade, né? O RAV4 agora acabou de chegar, algo em torno de 15 km também na cidade. Só voltando aqui no gancho daquela questão anterior, que é da relação do brasileiro com marcas estrangeiras, a gente ainda tem no Brasil algumas marcas, claro que a gente não vai dizer o nome, né? Mas a gente tem algumas marcas que as pessoas, a gente fala, o camarada diz, duas alegrias, uma quando compra, outra quando vende. O cliente, ele se preocupa muito com alguns fatores, como por exemplo, a manutenção na hora de comprar um veículo e também o preço para revenda, na hora de passar esse veículo adiante. De fato, o investimento que você delineou da Toyota nesse tipo de atenção no pós-venda, na manutenção, ou seja, eu sei que se meu carro quebrar, vou ter peças de reposição, não vou ficar com o carro parado dias e dias e dias para o conserto. Essa garantia, essa segurança que a marca passa, que como você disse, até nas conversas, todo homem fala muito sobre carro, né? Mas a gente conversando sobre carro, a história é sempre aquela, não? A Toyota é uma marca de confiança. Você comprou o Toyota, você tá tranquilo. Essa segurança para o cliente foi o que conseguiu fazer com que essa pecha de carro de fora é carro que dá dor de cabeça nunca colasse na empresa? Você resumiu bastante aí tudo que o mercado acaba absorvendo. É exatamente isso. É a segurança do pós-venda que faz com que o carro tenha um bom valor de revenda, né, que ele se sustente no mercado. Eu tenho 28 anos de ramo, né, sou daqui de Campina Grande, passei 18 anos fora em outros estados, no mesmo segmento, e de volta agora com Toyota aqui, já participei inclusive de algumas organizações como Mercedes, Jeep e alguns outros importados, e garanto a você o seguinte: o que a Toyota fez, né, à medida desses 30 anos de Brasil, foi exatamente trabalhar o pós-venda e garantir peça de reposição com um detalhe adicional, com preço baixo. Sim, é outro ponto, né, importante. Que a Toyota, ela preconiza que o carro primeiro não pode quebrar. Ele tem que ter manutenção, mas quebrar não. O japonês tem que abolir o nome quebrar para ele. Então, nós somos imensamente cobrados por eles na hora que se faz uma revisão, e se identifica alguma anomalia, alguma coisa para ser consertado, tem que ser estancado naquele momento, para não deixar quebrar. Agora, essa imagem, me parece que ela é muito construída no boca a boca, a história da propaganda do testemunhal, que é algo que você pode investir muito em publicidade, em todo tipo de estratégia, mas se o produto não for muito bom, a propaganda do boca a boca acaba queimando a imagem daquele produto. E é basicamente isso, é o testemunho de quem compra e que sai repassando esse testemunho para outros clientes.
É verdade, esse boca a boca não existe propaganda melhor, né? Então, à medida um item que a gente tem lá, que a gente considera o melhor do mercado, que é a retenção de clientes. Esse índice na Toyota é o maior do mercado. O que é a retenção de cliente? É fazer com que aquele cliente permaneça dentro da marca, com as revisões, dentro da concessionária, né, por muito mais tempo. Coisa que na Toyota o cliente faz questão de permanecer. Por quê? Porque o preço é muito justo. A Toyota nos proíbe, né, de praticar preços que não sejam o correto, partindo desse princípio. Então eu não posso fazer uma revisão para você achando que você quer pagar um pouco mais. Não existe isso. É tudo tabelado. Então o cliente permanece por muito mais tempo. Esse boca a boca vai se multiplicando. Não? O sucesso da Toyota, além da qualidade dos produtos, se dá realmente a esse cuidado, esse zelo que tem nas nossas oficinas. Somos imensamente cobrados. Você não tem noção de como a gente é cobrado dentro da Toyota com relação à qualidade no pós-venda. Então aquele negócio do eu não vou levar meu carro para revisão na concessionária porque é muito caro. No caso da Toyota, é um princípio da empresa que não pode ser assim. Exatamente. Primeiro porque o preço que elas nos fornecem as peças é um preço justo, né? Coisas que eu já tive a experiência de trabalhar em outras montadoras e sei que não funciona dessa maneira. Então a gente tem realmente condições de praticar preços para competir com o mercado paralelo, só que com as peças originais, né? Existe a peça genuína, que é produzida direto para a concessionária, e existe a peça paralelo, como eles falam, original, porém segmento B. Existe sim o segmento B. Esse segmento B não entra na concessionária. Perfeito. Sabe uma coisa curiosa que eu estava observando aqui, Fernando, enquanto o Franklin traz essa ponderação? Você vai comprar um carro da Toyota, você tem que fazer um investimento um pouco maior do que em determinadas outras marcas. Mas a gente sabe que comprar um carro não é, digamos assim, o grande peso no orçamento. O custo acaba sendo na manutenção desse veículo. Se o veículo quebra muito, se a manutenção é muito cara, você acaba, o que você economizou lá atrás quando comprou, você acaba desperdiçando ao longo dos anos. Essa relação de custo-benefício entre eu investir num produto que ele tem muitas vezes um preço um pouco acima de outros produtos naquele nicho de mercado, mas que ao longo dos anos ele me dá uma manutenção com menos problemas e que quando eu preciso dessa manutenção, ela também tem um preço mais justo, acaba sendo uma correlação bastante interessante para o consumidor? Sem dúvida. Principalmente o consumidor que tem essa preocupação do investimento que ele está fazendo e quanto ele vai ter de retorno ao final quando ele for se desfazer daquele carro. Eu costumo sempre apresentar para o cliente o quilômetro rodado. A gente tem condições de fazer uma estimativa na hora da venda do carro para o cliente de quanto vai sair o quilômetro rodado dele até o final de 3 anos, que é o ciclo da garantia, que são 3 anos. Ou seja, o valor de revenda, o quanto ele vai ter despendido durante aquele tempo nas manutenções, e sem falar na economia de combustível, que nossos carros têm uma autonomia de combustível sempre melhor do que o mercado. Então, juntando tudo isso, você tem de volta o investimento. Nossos carros são um pouco mais caros, sim, porém esse retorno volta para o seu bolso na hora da revenda do carro, né? O Corolla, por exemplo, já vem há mais de 20 anos sendo o carro que menos deprecia no Brasil e quiçá o mundo afora também, né? Pois muito bem, são 12 horas mais 22 minutos, meio-dia e 22, a gente está conversando aqui com o Franklin Medeiros da Brasalto. Antes aqui da entrevista, o Fernando estava fazendo uma sabatina aqui com o Franklin. Eu acho que ele está querendo escolher qual é o carro que vai comprar, viu? E ele estava perguntando a respeito desse perfil. Você falou aí sobre o Corolla. Quais são as outras marcas de destaque que a gente tem hoje aqui em Campina Grande da Toyota? Bem, nosso portfólio é um portfólio enxuto, porque a Toyota tem o cuidado de ter o carro certo na hora certa e ao preço certo. Então temos o carro de entrada, que é o nosso Etios, que é campeão em satisfação. É um carro que já vem de série muito seguro, né? Já vem com controle de tração, controle eletrônico de estabilidade, desde o nosso carro mais simples. Temos o recém-lançado, tem 1 ano, o Yaris, que é um sucesso de venda. Mês a mês vem aumentando muito a venda do Yaris, exatamente pelo boca a boca, né? Você não vê muita propaganda porque a Toyota não precisa promover muito. Ela tem que entregar a qualidade na mão do cliente e o cliente se encarrega de trazer o amigo e assim vai. O Corolla
consagrado, é o carro-chefe, né? Um carro que tem 78% de participação no mercado. E nossa linha de picapes, que você já deve ter ouvido muito falar, né? Eu tenho uma Hilux. Então a Hilux é um carro extremamente durável, robusto. É um carro que também deprecia muito pouco, né? E a SW4 aí é onde o cliente dentro da Toyota ele chega no ápice da satisfação, né? Um carro que vai realmente trazer conforto, estabilidade, né? Ergonomia e ainda, por sinal, também garante poder de revenda. O carro de entrada da Toyota é o Etios e ele tem a versão sedã e hatch. Isso, o Etios, sedã e hatch. No Yaris também temos ele sedã e hatch, o Corolla sedã. Temos o Prius, que é o carro híbrido sedã, né? A recém-chegada RAV4 híbrida, né? E a nossa linha de picapes e SUV completa, que é a nossa SW4, que aí é o como se diz, o cara bem sucedido tem uma SW4, né? Costuma dizer, o mercado costuma dizer isso. É bom pra gente que é da Toyota ouvir. Bom, a gente tá falando sobre preço e tinha um ponto que você estava chamando a atenção aqui antes da entrevista, que é o das pessoas que têm algum tipo de deficiência, que tem direito a um desconto na compra do veículo e que muita gente, inclusive, nem sabe que tem esse direito. Dá pra gente explicar aqui para o nosso ouvinte quem tem direito, qual é o perfil da pessoa que tem direito a esse desconto e qual o processo para ter acesso a esse desconto? Bom, isso mesmo. Esse é um ponto que é muito importante a gente adentrar, porque é o setor, ou melhor, é a forma como o consumidor tem comprado ultimamente que mais cresce, né? O mercado vem crescendo, graças a Deus. Esse ano a gente está com mais de 10% de crescimento no mercado, comparado ao mesmo período do ano passado. Só que o segmento de PCD, que é o portador de deficiência, ou portador de necessidade, como queira chamar, esse tem crescido a mais de 30% ao ano. Então, por quê? Porque as pessoas estão, aos poucos, conhecendo e sabendo que tem direitos à isenção desses impostos. Porque existe mais de 40 patologias diferentes que pode lhe dar essa condição de isenção, né? Claro que essa condição ela está ligada à necessidade que você tem naquele momento ou a condição que lhe deixou incapaz de dirigir aquele carro mecânico. Então, hérnia de disco, quem já teve câncer, vamos lá, são inúmeras. Eu for aqui, né? Além dos próprios deficientes físicos que já tem uma patologia já de cara, né? Que ele entrega, mas tem inúmeras. Eu vou falar algumas assim que não estão no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente não escuta muito falar. A exemplo, artrose, artrite, câncer de próstata pós-cirúrgico, né? Cardiopatias, a depender da condição, cirurgia de coluna, de joelho, de punho, lesão no ombro, deficiência mental para os acompanhantes, né? O acompanhante adquire a isenção junto com essa pessoa que tem a deficiência mental, visual, Parkinson, encurtamento de membros, enfim, são inúmeras, são mais de 40. Como o cliente pode ter acesso a mais informações dessa maneira? Nós temos uma equipe dentro da concessionária hoje em dia que trabalha única e exclusivamente com isso. São pessoas treinadas que vão recepcionar esse cliente, identificar nele se há de fato essa necessidade. Ele tem que vir munido de um laudo, né, do médico. Esse laudo ele vai ser atestado junto ao Detran. O Detran também precisa laudar e comprovar que existe a necessidade. Feito isso, com essa documentação, a gente dá entrada nos processos de isenção junto à Secretaria da Fazenda Estadual e à Secretaria da Fazenda Federal. Caso o automóvel tenha sua fabricação em São Paulo, é necessário ter a isenção do ICMS de São Paulo também, né? Então aí a gente faz a ponte com o nosso pessoal de apoio lá de São Paulo para que ele tenha acesso a isso. Ô Franklin, a isenção ou os percentuais de descontos variam de acordo com a patologia ou é Na verdade, não da patologia e sim do tipo de automóvel que ele está adquirindo, né? Esse desconto ele pode chegar até 30%. Por quê? Porque é o IPI mais o ICMS. O ICMS é 12% linear para cada produto. Todos os automóveis são alíquota fixa de 12%. Já o IPI varia
de acordo com a motorização, o porte do veículo, né? Mas, por exemplo, Franklin, até que valor eu consigo ter as isenções? Para que o consumidor tenha direito às 2 isenções, o carro tem que ter preço final no máximo de R$70 mil, porque essa tabela já vem atrasada. O governo tem projeto de lei andando lá para que seja atualizada essa tabela, que essa tabela já está há mais de 10 anos travada em 70 mil. Os automóveis foram aumentando de preço à medida do tempo e essa tabela permaneceu. Acreditamos que com mais um tempo essa tabela deva ser corrigida. Então, até R$70 mil o cliente vai ter direito à isenção do ICMS e do IPI. Caso seja um automóvel acima de R$70 mil, ele terá direito ao IPI, né? Exemplo, a Toyota com o Corolla, nós não temos um Corolla de 70 mil para o cliente ter direito às 2 isenções, mas a gente tem um desconto adicional de 5% além do IPI. Então ele tem direito ao IPI mais 5%, que representa um desconto muito bom. Um carro de 109 mil sai por 85 mil, para você ter ideia. Então um desconto realmente muito bom. A SW4, por exemplo, que é um carro que goza do direito de ter a isenção do IPI para portador de necessidade especial, se tornou a qualquer luxo do momento. Por quê? Porque ela é um carro que o cliente economiza algo em torno de R$60 mil no processo de compra pelo PCD. Então, à medida que vai passando o tempo, as pessoas vão também perdendo o preconceito de usar o benefício que ele tem. Que muita gente que tem algum tipo de deficiência não queria usar por um certo receio, vamos dizer assim, e isso tem acabado, porque está muito comum as pessoas hoje em dia ir buscar o seu benefício, né? Cada um tem um direito de ir e vir. E por que eu não posso querer usufruir um direito que nós temos, né? Perfeito. Aliás, a gente falou sobre preço, falou sobre desconto, falou sobre impostos, e há uma gritaria geral de que carro no Brasil acaba tendo seu preço bastante onerado pelo peso da carga tributária. Nessa sua fala aí já dá para mensurar um pouco desse impacto. É de fato algo que, se a gente fosse desenhar aqui no comprometimento da estrutura do veículo, digamos que comprometeria bem mais do que os 4 pneus do carro. O preço do carro aqui no Brasil é muito impactado e influenciado pela carga tributária, Fábio. Sem dúvida, é a maior do mundo, por sinal, né? Então, dentro de uma composição final de um automóvel, se for um automóvel esportivo, importado e esportivo, chega a ser 72%. Que absurdo. Né? Absurdo. Então, se for um esportivo importado, além dos impostos, dos impostos locais, tem o imposto de importação. Então chega a ser 72%. Realmente é muito alto, porque não é só ICMS e IPI, né? Tem muitos outros impostos federais e municipais, estaduais, que estão ali dentro da composição do preço. Então, de fato, se à medida que for passando o tempo a gente conseguir que haja uma reforma realmente tributária bem pautada na lógica, né? É um sonho, mas tomara que esse sonho seja realidade, de ter um imposto único. A arrecadação vai aumentar muito, porque muito mais gente vai pagar imposto. Exatamente. E os automóveis e outros bens de serviços vão cair de preço, isso é fato, né? Porque hoje determinados produtos seguram grande parte da economia por ser bem de consumo de desejo, né? Bom, para a gente poder concluir, vivemos os últimos anos muito difíceis para todos os mercados, e o mercado automobilístico obviamente não passou incólume a essa crise, mas o ano 2019, a gente fez até matéria aqui na Campina FM, começou com boas notícias para o mercado de carros, inclusive de carros novos. A Fenabrave apontou em março, o primeiro trimestre, aliás, um crescimento superior a 11% nas vendas de veículos novos no Brasil. Esse índice se refletiu aqui no nosso estado e aqui na nossa cidade? Sim, a gente vem realmente aqui na nossa cidade até um pouco mais. A gente está com 15%. No acumulado estadual está com 10,8%. Isso referente ao semestre ou ao trimestre? Ao semestre. Ao semestre já. Fechou o semestre, a gente está Campina Grande com 15%. O Sertão com um percentual até maior. Veja, o mercado de automóveis no Brasil, ele é muito dinâmico, né? E o brasileiro tem amor a carro, né? O carro pra gente, ele é um ente da família, né?
É tanto que a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora que vai avaliar um carro de um cliente, porque você está lidando ali com alguém da família, né? Tem clientes que criam amor, criam aquele apego. Então, a gente deixa de fazer muita coisa, mas quer um carro novo, até porque hoje precisa de ter um carro novo com segurança para você estar viajando nas estradas que a gente, né, não tem, com exceção de algumas pistas aqui da Paraíba, algumas estradas da Paraíba que são muito boas, mas lá fora não é tão assim. Então é necessário você ter realmente um carro que lhe dê segurança, né? Só sabe o aperreio de quebrar no meio da estrada quem já passou por isso. Realmente é bem difícil. Então esse mercado vai continuar crescendo, as expectativas de crescimento pode ser que consolide até 15% esse ano, salvo que já cresceu ano passado. Isso é prova de que o Brasil vem saindo realmente dessa crise. A crise ela existe de fato, né? Todos nós estamos vendo essa crise, mas no setor automotivo a gente vem conseguindo sair dela à medida que vai passando o tempo. Claro que as margens caíram muito, né? Então a gente teve que se reinventar, se reestruturar, encurtar as despesas, diminuir despesas para poder se adaptar a esse momento. Então a gente está confiante nesse crescimento. É tanto que a gente cresceu, né? Tínhamos Patos, a filial de Patos tem 2 anos, e fizemos agora um investimento em Cajazeiras, e temos também mais para frente investimento para ser feito, talvez em Guarabira. A Toyota ainda está examinando qual região dessa aqui vai receber mais um ponto de venda nosso da Toyota. Vamos lembrar para o nosso ouvinte onde está a Brasalto aqui em Campina Grande? Nós ficamos ali na Raimundo Nonato, né? Exatamente por trás do Shopping do Automóvel da Avenida Brasília. Acesso muito fácil, uma estrutura extremamente planejada e elaborada para satisfazer, para deixar o cliente no conforto. Um estacionamento privado, oficina espetacular, né? E temos inclusive crescido muito nesses últimos 6 meses no setor de seminovos também, que é algo que é importante. O setor de seminovos vem crescendo também muito, muito forte mesmo. O crescimento de seminovos é até maior do que de novos. E a gente está surfando essa onda do crescimento de seminovos. Lá mesmo, a gente chegando lá, tem seminovo lá para poder... Temos sim. Normalmente um estoque é algo em torno de 50 a 60 opções diferentes de várias marcas. Esses carros que ficam conosco são carros que passaram pelo crivo de qualidade e foram vistoriados pela supervisão, que é uma vistoria cautelar, que ela garante que aquele carro nunca teve um acidente, que não tem nada adulterado, que não se envolveu em nenhum processo jurídico de bloqueio, enfim, coisas que a gente também tem que ter cuidado hoje em dia, que virou moda de juiz bloquear carro por qualquer... Uma briga no trânsito hoje pode provocar um dissabor na hora de você vender um carro e ver que ele está bloqueado. Então a gente tem a garantia de todos esses carros já terem passado por esse crivo, ficam conosco. Então hoje eu tenho algo em torno de 60 carros. São carros de clientes que vão comprar carros novos. Exato. E não esses carros como entrada? Exatamente. Aliás, só uma última perguntinha aqui para o Franklin. É pergunta danada da gente fazer para o camarada. Atua no mercado há tantos anos, conhece muito bem, atua lá na Toyota e pode dar um testemunho que gera debates acalorados quando a gente conversa sobre esse tema. É a discussão seguinte: vale mais a pena vender o carro usado, pegar aquele dinheiro e usar para inteirar o carro novo? Eu quero comprar um Corolla. Eu vendo o meu carro, chego lá com dinheiro inteiro junto e compro. Ou levar o meu carro lá usado e utilizar o meu carro usado nessa compra. Qual é o melhor negócio para o cliente? Eu vou puxar a sardinha, né? Claro. Então, claro que é entregar na concessionária, contanto que a avaliação seja justa, né? Nós, na hora de avaliarmos um carro, eu tenho que olhar vários critérios: quilometragem, se o carro foi revisado, se o cliente honrou com as revisões, né? Se o carro, se tem algum reparo para ser feito, se tem pneu para trocar. Existe uma série de fatores que fazem com que o carro possa valer 50 ou 42 ou 45. Isso, na hora da avaliação, a gente tem que olhar todos esses itens. Porém, o cliente pode dizer: não, mas meu carro vale, se eu for vender lá fora, 52, 53. Claro que vale. Porém, tem que saber para quem você vai vender. Se você tem realmente coragem e confia de que vai dar a garantia se o cliente lá que está comprando a você não quebrar, né? Porque o cliente, o consumidor, tem que entender que a responsabilidade
de garantia de câmbio motor continua sendo dele durante 6 meses. Então, se eu vendo um produto, um carro, e esse carro quebra o motor, durante 6 meses a responsabilidade é do cliente ainda. À medida que você entrega na concessionária, daqui para frente a responsabilidade é toda nossa. Além do fato de garantia de transferência, o carro é transferido de imediato, a gente tira do nome do cliente para evitar dissabores, de multas e tudo mais. Que acontece muito. Que acontece demais, isso é muito sério. Eu já me deparei com situações bem alarmantes, assim, de clientes que terem carro com R$8.000 de multa sem ele ter feito uma sequer. Então dá para deixar o carro velho lá, fecha a porta, bateu, entra no carro novo e vai para casa. Sem dúvida. E para melhorar isso, as montadoras começaram a perceber que o fato de você avaliar o carro do cliente, ele é um ente da família, que a gente tem aquele amor, tem aquele zelo. Hoje em dia a gente tem os bônus de avaliação que a fábrica, em alguma situação, ela promove. Hoje eu tenho condições na troca de um Toyota Corolla, eu tenho R$3.000 para melhorar a avaliação de um carro de um cliente. Isso pago pela fábrica para que esses 3.000 faça com que melhore a condição do cliente na compra do novo. Então, sem dúvida, a gente está sempre buscando uma alternativa para melhorar para o cliente, como, por exemplo, agora juro zero no Yaris, no Etios, no Corolla, a gente está com juro zero em 24 meses. E é juro zero de verdade, não é juro zero embutido no preço do carro. Caso o cliente não financie com esse juro zero, a fábrica economiza, porque quem está pagando é ela. Bom, você ouviu a entrevista, se você está pensando em trocar de carro, passa na Brasaltes. Eu vi a entrevista do Frank, ele falou sobre vários pontos positivos e eu tô querendo aqui os detalhes, tá bom? Franklin, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, quero reforçar o convite a todos vocês ouvintes de visitarem a Brasalto para tomar um café São Brás, delicioso, da nossa amiga Tânia. Aos que já conhecem, sabem do que eu estou falando, o melhor café de Campina Grande. Então vamos lá, toma um café, conhece os carros, né? E reforço, você que tem alguma necessidade especial, que não sabia que tinha direito, nos consulte, 2101-5050. Tenho lá a Janete e tenho a Amanda, que estão à disposição para esclarecer, tirar as dúvidas e auxiliar você na solicitação dessas isenções, né? Nós estamos de porta aberta para poder receber você. Perfeito. Muito obrigado. 12h41. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.